Olá pessoal do ciclo 3 da Escola Abelardo Alves. Eu sou o professor Francinésio, sou o professor de vocês de História e é um prazer estar aqui podendo compartilhar com vocês saberes e aprendizagens durante esse ano, certo? E eu digo logo de início que qualquer dúvida que vocês tiverem, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo aqui no meu privado do WhatsApp, certo? Que estarei à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Caso eu não responda logo quando vocês me perguntarem, depois eu estarei dando um retorno, viu? Não se preocupem, não fiquem com vergonha, podem ficar à vontade para perguntar. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre nossa atividade de história, eu estarei à disposição para tirar, certo? Pessoal, a nossa atividade estará dividida, nosso caderno de história estará dividido em 4 semanas, certo? E cada semana vocês terão, como vocês podem ver aqui na atividade, ó, cada semana vocês terão uma atividade diferente para resolver. Não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Vocês vão fazer apenas a atividade daquela semana específica, como por exemplo aqui, ó, História, Introdução aos Estudos de História, texto para a primeira semana. Logo aqui no início, aqui, nessas letras pretas, certo? Do dia 22 a 26. Essa primeira semana aqui, que já passou, que foi semana passada, mas vocês estão recebendo a atividade apenas essa semana agora. Então, essa semana aqui, vocês vão responder essa atividade. Finalizou essa atividade, não precisa responder as demais. Vocês vão responder uma atividade por semana. E qualquer dúvida que vocês tiverem aqui relacionado a essa atividade aqui e as perguntas, vocês podem perguntar aqui no meu privado. Sintam-se à vontade, viu? Repito. Então, a nossa atividade, pessoal, ela vai dar um pouquinho do conceito do que é história, qual a importância de se estudar a história, certo? Aí, como vocês podem ver aí, tem uma artezinha falando do que é história, por que estudar história, para que serve, o que é, para que estudar. Aí vocês vão ter aí o textozinho falando o que é história. Temos aí a figura, um busto de Heródoto, que é o pai da história, certo? E logo em seguida, depois desse pequeno texto, já tem a nossa primeira atividade, que é a atividade da semana. Dessa semana, vocês precisam fazer apenas essa, prestem atenção, certo? Então, a atividade para a primeira semana, que é a atividade dessa semana que vocês receberam agora, esse caderno de questões de história. Aí vocês vão ter 5 questões. Dentro dessas 5 questões, vão ter algumas questões de marcar X, que são questões de múltipla escolha. Vocês vão apenas marcar um X na correta. E outras questões que vocês vão ter que escrever com as próprias palavras de vocês a resposta, certo? Aí você pode perguntar, professor, mas não vai caber aqui no caderno. Não tem problema, vocês pegam uma folha de caderno de vocês, coloquem lá. Um exemplo, resposta da primeira questão. Aí vocês vão lá. Número 1, aí responde. Botem só a resposta mesmo, não precisa copiar a pergunta não. Só basta copiar a resposta, certo? Aí depois que vocês fizerem isso, vocês vão e anexam essa folha de resposta junto ao caderno, certo? E quando vocês finalizarem todas as atividades do mês todo, vocês vão lá na escola e devolvem, correto? Devolvem o caderno de atividades com as folhas de respostas que vocês responderam. Bom, a atividade para a primeira semana, pessoal, ela diz o seguinte, eu vou explicar só essa primeira atividade, certo? Nas próximas semanas estarei explicando as demais atividades, para não confundir vocês. Eu sei que vocês têm as suas atividades diárias, trabalham, e o tempo que vocês encontram é à noite para responder. Então, eu vou começar explicando apenas essa primeira atividade dessa primeira semana. E repito, qualquer dúvida que vocês tiverem, não sintam vergonha, fiquem à vontade para me procurar aqui no privado do WhatsApp e eu estarei gravando vídeo ou um áudio para tirar as dúvidas de vocês. Assim que eu tomar conhecimento da mensagem de vocês, eu respondo, viu? Se demorar, não se preocupem, eu vou responder. Não fiquem aflitos,
não fiquem com vergonha. Então, vamos à explicação, certo? Aí, a primeira questão, pessoal, tá perguntando o seguinte: de acordo com o texto, escreva o que é história. 3 linhas você vai precisar para essa primeira questão. Vocês vão responder na folha de caderno de vocês. Vocês vão colocar lá o seguinte: resposta número 1. Aí vocês respondem: o que é história? Certo? E o que é história, essa definição, está aqui no texto acima. Viu? Não se preocupem em pesquisar na internet. Está aqui mesmo no texto, no caderno que vocês receberam aí da escola, já está a resposta. Seguindo em frente, dando uma subida aqui, certo? O 2 pergunta o seguinte: onde surgiu a utilização da palavra história, professor? Novamente, vocês deixam 3 linhas e copiam isso na resposta, na folha de resposta de vocês. Não precisa copiar a pergunta, só a resposta, certo? Aí vocês vão responder: onde surgiu a utilização da palavra história? No texto acima também vocês vão encontrar essa resposta, certo? Seguindo, o número 3, ela pergunta o seguinte: essa daqui vocês vão marcar apenas um X. E vocês respondem aqui mesmo no caderno, certo? O historiador seria o memorialista, que, aí, marque apenas uma, a correta. Aí, letra A, estuda fatos geográficos do planeta Terra. B, escreve no presente sobre o acontecimento do passado. Será essa? C, estuda os acontecimentos do passado dos homens. Será essa, professor? Quem sabe, né? D, estuda os acontecimentos para prever o futuro da humanidade. O historiador, é evidente. Será? Aí vocês vão ler o texto acima e vão ver qual é a função do historiador, né? E vamos lá. Para a quarta e última não, né? Tem outra ainda, né? São 5. A quarta, ela diz o seguinte: para que a história ganhou uma finalidade didática? Isso novamente vai estar no texto. Por que a história ganhou essa finalidade didática? Como assim, professor, finalidade didática? Porque a história está presente como disciplina na escola. Por quê? Porque a história nos ensina. Qual a importância de estudar a história? Isso vocês vão encontrar no texto também, certo? E qualquer dúvida, me perguntem. E a quinta, agora sim, a quinta e última questão, ela diz o seguinte, também de marcar X, pessoal. Não precisa escrever nada lá na folha de resposta, é só marcar o X aqui, certo? E ela diz o seguinte, pessoal. A palavra história tem sua origem nas investigações de... Está perguntando aqui quem é o pai da história. Lembram que eu falei lá no início? Quem é o pai da história? Aí vocês vão marcar aqui apenas uma alternativa. A correta, certo? Então, pessoal, para finalizar aqui o nosso vídeo dessa primeira semana, eu repito, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a atividade, sobre essa explicação aqui, sobre essa primeira semana de atividades da gente, vocês podem me procurar aqui no privado, que eu estarei à disposição com todo o prazer, certo, pessoal? Se eu não responder na hora, porque eu estarei ocupado, resolvendo alguma outra coisa, ou não estiver online, assim que eu visualizar a sua dúvida, eu vou responder, seja através de um vídeo, seja através de um áudio, certo? Não se preocupem, não fiquem com vergonha. Eu, professor Francinésio, repito, professor de História de vocês, estou à disposição para tirar todas as suas dúvidas da nossa atividade de História, certo? Tá, porque eu sou professor de História, correto, pessoal? Eu não vou poder tirar todas as dúvidas de vocês, aí os outros professores vão ajudar vocês. Então, pessoal, forte abraço, apertado, fiquem em casa se for preciso, se cuidem, certo? Usem álcool em gel, usem a máscara, cuidem dos seus, cuidem dos outros, que tudo isso vai passar e a gente vai nos conhecermos pessoalmente, né? Presencialmente, certo? Forte abraço e até mais. Tchau!